Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 4. A palavra que o Senhor me deu hoje para compartilhar e pregar é um texto muito conhecido. É um texto que fala sobre uma mulher que você já ouviu muitas vezes falar dela por aí. A canção que cantamos hoje aqui conta um pouquinho da história dessa mulher. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que Deus tem coisa grande para fazer no meio de nós hoje, a partir da história dessa mulher. Essa mulher desprezada, essa mulher sofrida. Se você entrou hoje aqui e a vida já te machucou muito, a vida já te fez derramar muita lágrima, a vida já arrancou de você noite de sono, essa palavra é para você, minha irmã. Se você entrou hoje aqui, meu irmão, e o teu estômago já queimou muito, angustiado com dores, com lutas, com dificuldades, com barreiras intransponíveis, eu creio, essa palavra é para você, meu irmão. E creio que quando estivermos indo para a nossa casa hoje, o Espírito Santo de Deus vai ter falado ao meu e ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, antes da leitura da palavra. Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, eu quero ler com você, primeiramente, eu vou ler muitos versículos hoje, mas eu quero ler com você, primeiramente, no capítulo 4, a partir do versículo de número 5. E diz assim a Sagrada Escritura, no Evangelho de João, a partir do versículo 5, no capítulo 4. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado de viagem, diga no seu lugar, cansado. Diga bem alto no seu lugar, cansado. Esse aí era Jesus, gente, estava cansado. E ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Diga graças a Deus junto comigo. Obrigado, meu Deus, pela leitura da tua palavra. Meu irmão, minha irmã, eu quero hoje trazer para você uma palavra que muito provavelmente vai trazer um pouco de incômodo na tua mente e no teu coração. Eu pedi ao Espírito Santo em minhas orações, durante toda essa semana, quem me conhece sabe que minhas pregações são sempre feitas com muita antecedência. E eu gosto de ficar a semana remoendo aquela palavra, lendo de novo aquele texto, mentalizando, pensando sobre aquele texto. E nessas mentalizações e pensamentos sobre essa palavra, uma ideia veio ao meu coração, e a ideia foi comprometimento. E eu dei o nome para essa palavra, comprometidos. Por quê, pastor? Porque a nossa sociedade hoje, meu amigo Dudu que está ali, te vi, meu irmão também Nando está ali. Uma marca da nossa sociedade hoje, sabe o que é? Falta de compromisso. As empresas já entenderam isso e fazem hoje várias modalidades de sócios. As empresas de futebol, as empresas de esporte variado, que tem muitos associados, né? Elas já entenderam e fazem várias modalidades de tipos de sócio. Tem um sócio que paga mais caro, que é o sócio que quer ir em todo jogo, que quer ter mais compromisso. Mas tem um monte que não quer se compromissar.
E aí eles têm várias modalidades de tipo de sociedade, porque eles fizeram a leitura da sociedade. Isso é uma marca da sociedade. As pessoas não querem ter compromisso com empresas. As pessoas amam a ideia de ter um trabalho que não tenham que bater cartão. O brasileiro, gente, isso é uma coisa muito forte no brasileiro. O brasileiro, por exemplo, sonha em empreender. Ele pensa muito nisso. Isso, inclusive, é um assunto muito ensinado hoje. Isso é matéria de ensino em algumas faculdades hoje. Empreender. Mas o grande sonho por trás do brasileiro que quer empreender é o brasileiro que não quer bater cartão, que não quer um compromisso de um patrão perturbando no ouvido. Aí, e quantos foram as falas que você escuta, alguns amigos dizendo: não, o meu sonho é não ter mais patrão, eu vou ser o meu patrão. E não faz ideia do que é ser um patrão, a conta de luz que o patrão tem que pagar, o INSS do funcionário, que o patrão, eu estou olhando para um patrão ali, o patrão já está fazendo careta ali, lembrando? Mas o brasileiro gosta, por quê? Porque o brasileiro não gosta de comprometimento. Isso é quase um palavrão aí fora. Mas o texto sagrado, de capa a capa, vai falar de homens que mudaram suas vidas, mudaram suas histórias, e às vezes mudaram até a história de sua família, e às vezes mudaram até a história da sua vila, do seu bairro, e às vezes mudaram até a história da sua nação, porque eram homens comprometidos. E eu creio, gente, que o chamado de Deus para mim e para você na noite desse dia é a gente sair daqui comprometido com a palavra do Senhor, comprometidos com o Senhor da palavra, comprometidos com a obra do Senhor, comprometidos com o Senhor da obra. Eu creio que a palavra de hoje, pastor Valmir, é uma grande provocação aos corações. E eu pensei aqui esta personagem, esta mulher de grande valor na história bíblica. Você vai ver no final dessa história, uma mulher de grande valor. O texto sagrado aqui no Evangelho segundo João é um evangelho muito diferente. São 4 os evangelhos. Os 3 primeiros são chamados de evangelhos irmãos, ou sinóticos, ou evangelhos semelhantes, ou evangelhos parecidos, porque os textos se repetem e se completam. Mas o evangelho de João é uma leitura diferente. O evangelho segundo João é uma ótica diferente, é uma percepção diferente. Ele usa de poesias diferentes, de narrativas diferentes, e uma das maneiras que João mais vai usar para contar histórias é escrever diálogos que aconteceram entre pessoas, e mais precisamente, diálogos que aconteceram entre Jesus Cristo e algumas pessoas. Algumas das mais belas frases bíblicas, alguns dos mais belos versículos bíblicos foram tirados de conversas, de diálogos que Jesus teve com pessoas. E aqui eu tenho uma dessas muitas histórias. Jesus tinha que ir para um lugar e ele nem costumava passar por esse lugar aqui. Os judeus costumavam evitar essa cidade, Sicar, essa região aqui, porque eles e os samaritanos viviam em guerra, em pé de guerra. Apesar de terem a mesma origem, apesar de serem irmãos, por motivos que eu não vou explicar aqui hoje, fica como dever de casa. Depois você vai estudar por que o judeu brigou com o samaritano. Ou então, como eu sempre faço, né? Eu crio as dúvidas, mas se tiver alguma dúvida, procura o pastor Valmir, nosso professor, que ele esclarece todas as dúvidas.
Mas os samaritanos e os judeus eram brigados. E aí os viajantes evitavam passar ali naquela cidade e naquela região. Mas diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo decidiu que ia passar naquele lugar. Ele foi até aquele lugar, ele andou até aquele lugar, e um lindo ensinamento a gente tira, porque Jesus era 100% homem, amém? Ele tinha sede, ele tinha fome, mas ele nunca deixou de ser 100% Deus. Então preste atenção nessa afirmação teológica que eu vou fazer, que pode mudar a nossa realidade. Jesus nunca deixou de ser o Deus soberano, e ele ainda é Deus soberano. Ele sabe de todas as coisas. Por trás de cada movimento de Cristo tinha um propósito. E o propósito de Cristo, gente, meu Deus do céu, era conversar com aquela mulher. Não, pastor, não é possível. Meu irmão, o soberano ficou cansado e a água teve sede. Eu reproduzi aqui um pastor velhinho, já falecido, amigo meu, me dizia: pastor Simval, você sabe quando é que a água teve sede? E ele brincava comigo contando dessa passagem. Eu dizia: sim, pastor, eu sei. Foi quando Jesus teve sede, pediu água para a mulher samaritana. Ele meu filho. Nosso Deus cansou. Cansou, pastor? Cansou. Enquanto homem, ele estava cansado. Ele parou na beira de um poço. Ele pediu água. Meu irmão, minha irmã, o que Jesus tem te pedido nesses dias? Para essa mulher, ele pediu água. E para você, o que ele está pedindo? O que ele tem pedido para você? Hein, minha irmã, quando você dobra o teu joelho em casa sozinha, só você e o teu Deus, quando ele fala ao teu coração, o que ele tem te pedido? Pastor, é uma coisa sem importância que ele pediu. Nada que o nosso Deus pede é sem importância. Tudo que ele faz tem propósito, tem ensinamento, tem algum sentido, vai se desdobrar em alguma coisa. Cristo olhou para aquela mulher e pediu água. Meu irmão, minha irmã, esteja pronto para perceber. Coisa triste, sabe o que é uma coisa triste? É quando alguém sofre na vida e um outro alguém chega e fala: mas eu avisei, eu falei. Mas por que ele não ouviu? Ele não deu atenção. Coisa triste é quando Deus está falando com a gente e a gente não está prestando atenção. Coisa horrorosa é quando o Espírito Santo fala, manda um profeta, manda dois, manda uma pregação, manda uma canção, fala, e aí a gente sofre a pena, porque não percebeu que sempre foi Deus amorosamente falando com você. Jesus olhou para aquela mulher e fez um pedido simples. Ele pediu: você pode me dar um caneco d'água? Sabe o que tem de mais bonito aqui, Léo? É que a coisa mais importante para Cristo aqui não era a água. Era quem estava dando a água para ele. O maior interesse de Cristo era aquela irmã samaritana. Meu irmão, minha irmã, seja qual for o evento que a gente fizer aqui nessa igreja, seja de grandes proporções como os eventos do coral, ou seja um evento simples como a oração, como a apresentação dos irmãos que fizemos aqui hoje, seja qual for o culto, um culto simples, uma oração na casa, na varanda de um irmão, seja como for, o maior interesse do Senhor sempre vai ser o teu coração. Mas pastor, Jesus não estava com sede? Estava, mas o maior interesse de Jesus era o coração daquela mulher.
Não esqueça que a gente está falando com o Deus soberano, que poderia fazer brotar água na hora que Ele quisesse, do lugar que Ele quisesse. Ele podia estar lá no meio do caminho, ver por uma pedra e falar: ô pedra, jorra aí um copo de água mineral com gás, que eu gosto de água com gás. Ia sair água com gás. Por quê? Porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Mas Ele decidiu pedir um caneco d'água específico. Qual? O daquela mulher. Porque Ele queria falar com aquela mulher. Eu creio que Deus nos traz e nos reúne em noites como essa, porque Ele quer falar com a gente. Ele quer tratar com o nosso coração. Ele quer curar a gente. O soberano, meu Deus, o soberano, cansado. E aí o texto seguiu, vamos ler o texto. Diz a Sagrada Escritura assim, versículo 8. Ele pediu água, né? E fala o versículo 8: pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela não entendeu, gente. Ela virou para Cristo e perguntou: como é que você me pede água? Entenda, Cristo estava falando aqui, aqui, num patamar alto. Estava falando dentro de uma profundidade com aquela mulher. Ele estava pronto, ela estava falando com o soberano, criador de todas as coisas, pastor Valmir, e ela estava preocupada com a briguinha da família. Meu irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo, deixe de lado nessa noite as confusões que você vive, as confusões do teu trabalho, da tua casa, as confusões do teu coração, as confusões da tua mente. Deixa isso tudo de lado hoje e fica atento ao som da voz de Jesus que te chama pelo nome. Olha a pergunta que ela fez: como você me pede água? Eu sou samaritana. Você é judeu, judeu não fala com o samaritano. Ela estava mais preocupada, Vitor, com a briga da família, com a guerra. Meu irmão, deixa a guerra de lado. Gente, que no nome do Senhor Jesus Cristo, você venha deixar de lado as guerras do teu coração. Tem gente que não está dormindo, sabia? Porque está em guerra na mente. Tem gente que não está conseguindo sorrir, sabe por quê? Porque o coração está em guerra. Tem gente que não está conseguindo perdoar o marido, abraçar os filhos, cuidar da família. Por quê? Porque está em guerra. Tem homem que não está conseguindo perdoar a mulher, cuidar da mulher, abraçar os filhos, porque o coração está em guerra. Deus te chama nessa noite para deixar as guerras de lado e concentrar e focar na voz do Deus poderoso que chama você pelo nome. Aí o texto sagrado continua. Jesus respondeu, versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você pediria e Ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, preste atenção, o que a mulher respondeu, gente? O senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde é que vai conseguir essa água viva? Presta atenção, gente, de novo, Jesus está falando de uma profundidade. Esse aqui, gente, sem dúvida nenhuma, é um dos mais importantes textos do Novo Testamento. Quando Cristo vai se referir à presença do Espírito Santo na nossa vida como uma água que é viva. Texto maravilhoso. Inspiração para os poetas escreverem canções. E Jesus estava proferindo ali de primeira mão aquela palavra para aquela mulher, pastor Valmir. E ela estava preocupada com o quê? Com caçamba, com poço. Jesus estava aqui falando com ela sobre as coisas do céu, a dimensão de Deus, e ela aqui na terra
preocupada com a caçamba, com o poço. Ela respondeu: de onde você vai arrumar essa água? Você estava me pedindo um copo d'água ainda agora. E agora você está querendo me dar uma água? E esse cara é meio doido. Não estou entendendo esse diálogo. Irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, ou a gente rende o nosso coração a Jesus, ou então a gente vai ficar igual essa mulher, pagando mico, sem entender o que Cristo está falando. Porque as palavras de Jesus não se discernem humanamente. As palavras de Jesus se discernem através da ação do Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração. Ela estava, pastor Valmir, aqui na terra tentando entender o diálogo a partir do conhecimento dela, das experiências dela aqui na vida, aqui na terra. Ela estava preocupada com a corda, com a caçamba, com a fundura do poço. E Jesus, se você soubesse quem é que está falando com você, você ia me pedir e eu ia te dar uma água viva. Ela estava distraída, gente. Meu irmão, o que está distraindo você, hein? Sabe uma coisa que é pior do que uma pessoa descrente? É uma pessoa distraída. Porque o descrente, a gente ainda tem uma esperança de ouvir um testemunho, de ser tocado pelo mover de um louvor. Agora o distraído, gente, não vai prestar atenção porque está focado em outra coisa. Está olhando para cá. Essa mulher estava olhando para a caçamba, para o poço, para a fundura do poço, querendo questionar ele porque ele estava pedindo água, agora estava falando que ia dar uma água diferente para ela. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, a gente venha parar de se distrair e venha focar na pessoa mais importante do universo. Quem é, pastor? Ainda é o Senhor Jesus Cristo. A pessoa mais importante dessa reunião, desse culto, não sou eu, gente. Não é o lindo Dom, lindo, maravilhoso, cabeludo. Me lembrou minha neném Alice, quando nasceu também, tinha uma, né? Coisa mais linda do mundo. Lindo, filho de vocês. Mas mesmo esse bebê sendo a coisa mais linda do mundo, ele não é a pessoa mais importante dessa reunião. Jesus ainda é a mais importante pessoa de todo o universo. Amém, meus irmãos? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. O texto continua. Por acaso o Senhor, ela insiste, a mulher insiste, gente. Olha que conversa interessante. A mulher fala: por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Por quê? Porque Jacó tinha furado o poço, não tinha feito o poço. Pastor, por que está falando de poço? Poço, né? Gente, poço era uma coisa muito preciosa nesse mundo aqui. Não tinha água encanada. A água era, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais... Água é muito importante para a gente, mas a gente não tem a medida do valor disso hoje, porque a gente abre a torneira e sai em casa. Tem com facilidade, né? Quer ver uma pessoa que valoriza a água? Vai lá no Nordeste. Vai nos bairros que não tem água encanada. Aí você vai ver o que é valorizar um copo de água. Que é valorizar a água. Esse povo sabia o valor de um poço. Poço era uma das coisas mais preciosas do mundo antigo nessa região aqui. E a mulher pergunta: por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Olha para cá, em nome de Jesus. A resposta à pergunta dessa mulher é a resposta que a gente mais precisa nessa noite. Ela perguntou: por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Por acaso o Senhor é maior do que aquele que nos deu esse poço? E a resposta é sim, meu irmão. É sim. Só isso, pastor? É. Jesus era maior do que o poço. Maior do que o homem que fez o poço. Jesus é maior do que cada uma das fontes que a gente tem para viver. Você sabia que cada um de nós temos fontes para viver? Alguns de nós só conseguem viver se tiver a família funcionando dessa maneira ou daquela maneira. É uma fonte. Alguns só conseguem viver se tiver um dinheirinho sobrando no bolso. Quando não tem um dinheirinho sobrando no bolso, e briga com todo mundo, e grita com os outros na rua, e bate o braço para os outros no trânsito, porque está faltando um dinheirinho no bolso. É uma fonte.
Alguns só conseguem estar felizes, radiantes, quando estão bem sentimentalmente. Quando está brigado com a esposa ou com o esposo, ou então quando está sozinho ou sozinha, aí fica jururu, fica meio assim, acorda, não quer pentear o cabelo, não quer escovar o dente e não quer viver. Por quê? Porque aquela fonte secou. Eu quero dizer para você no nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus é maior, é a fonte maior, é a fonte mais importante, é a fonte mais relevante, é maior do que qualquer fonte, pastor. E se a minha família quer uma fonte secar, Jesus é a fonte. Pastor, e se o dinheiro que é uma fonte de alegria na minha vida secar, Jesus é a fonte. E eu vou repetindo para cada uma das fontes que podem ser motivo de alegria na tua vida ou de tristeza na tua vida, seja qual for a fonte geradora de alegria na tua vida, Jesus é maior. Ele ainda é maior, ele era maior e ele sempre será maior. Jesus é a fonte, meu irmão. Jesus é a fonte. E a fonte da maior alegria do planeta estava ali, sentadinho com um caneco d'água na mão, conversando com aquela pecadora. Pastor, eu não sei quem é essa mulher, mas eu, pastor, sou um pecador que Jesus nunca ia sentar para conversar comigo. E assim, meu irmão, porque Ele te ama, Ele me ama, Ele amou essa mulher, mesmo ela sendo quem era. Acredite, meu irmão, minha irmã, Ele está aqui sentado com a gente nesse culto, pronto para falar com você, para encher você, para dar água viva para você, para saciar a tua sede existencial. Sabe aquela sede que você não sacia com grana nenhuma, com viagem nenhuma, com filho nenhum, com felicidade nenhuma, com nada nessa vida, esse buraco existencial que você nunca compreendeu direito? Então, deixa eu te apresentar meu Jesus Cristo. No dia que Ele encher teu coração dessa água viva, você nunca mais sentirá sede. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele é a fonte a jorrar. E aí eu te pergunto nessa noite, termino a minha palavra e te pergunto: o quanto você é comprometido com aquilo que você ama? Se pergunte agora, o quanto que você é comprometido com aquilo que você ama? Pastor, eu amo isso. O quanto que você é comprometido com isso? Pastor, me ensina, me ajuda. Sim, claro. Sabe como a gente faz a aferição de... Porque tem muita gente que ama a família, mas não é comprometido com a família. Tem muito pai que ama os filhos, mas não tem compromisso. É ou não é assim? Tem muita mãe que também fala: eu amo meus filhos, mas preocupa mais com ela do que com os filhos. Não tem compromisso. Tem muita gente que fala: minha família é doida, mas eu gosto da minha família. Eu amo minha família. Mas não tem compromisso com a família. Não tem paciência, não tem tolerância. Não perdoa, não quer mais andar junto. Não tem comprometimento. Eu disse para você que essa palavra hoje ia bater na gente, ia machucar um pouquinho a gente, mas que no nome do Senhor Jesus, as feridas da palavra venham trazer cura e bênção na minha e na tua vida. Que a palavra venha nos açoitar, venha rasgar nosso coração, mas preparar a gente para viver um momento melhor da nossa vida. Amém, gente? O quanto você é comprometido com aquilo que você ama. Pastor, o que aconteceu com essa mulher? Gente, sabe o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher, ela ouviu essa palavra, ela acreditou nessa palavra, ela voltou lá para onde ela estava, e ela disse assim para aquela gente: pessoal, eu conheci alguém. Eles ficaram logo assustados, que essa mulher já tinha tido 6 casamentos.
o ser marido estava no sexto agora. E Jesus ainda falou assim para ela, ó, você já teve 5 e o sexto que você está não é teu. Disse para a mulher. Essa mulher. Ela recebeu aquela palavra, falou, oh, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Ele disse, profeta não, eu sou o Messias. Profeta não, eu sou o Messias. Aquela mulher guardou aquela palavra no coração. Voltou, deixou, sabe o que ela deixou para trás, gente? Sabe o que ela deixou para trás? Quem é leitor bom da Bíblia aí? O que ela deixou para trás? O balde. O que ela foi fazer lá? Foi pegar a água, pastor. Ela não estava mais preocupada com as coisas da terra do que com as palavras de Jesus, mas irmãos, quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, muda a direção do foco da sua vida. Meu irmão, sabe o que é comprometimento? Comprometimento é mudança de foco. É você olhar para a tua vida e falar, não, essas coisas aqui são importantes, essas coisas aqui são fontes de ganho na minha vida, mas eu encontrei a maior fonte do universo, a fonte que jorra no meu interior, água viva, e eu agora não vou focar como prioridade na minha vida nenhuma dessas outras fontes, porque eu encontrei a fonte das fontes, Ele é o foco da minha vida. Isso ficou simbolizado quando ela esqueceu o balde para trás. O texto sagrado vai dizer que ela deixou o balde para trás, o caneco para trás, a corda para trás, a caçamba, ela deixou tudo para trás e foi correndo até a família dela. Eu profetizo que nesses dias você vai ter um encontro verdadeiro com Jesus. E o que vai acontecer? Você vai esquecer tudo nessa vida que tem te machucado, te ferido, te paralisado. E você vai correndo, vai voltar correndo para onde? Para a tua casa. Ela voltou correndo para aqueles que conheciam ela. Ela não tinha mais vergonha. Talvez ela saía de casa e alguém apontava, olha lá aquela mulher que tem um monte de marido. Aquela mulher que não vale nada. Ela não se preocupou mais com isso, gente. Por quê? Porque ela tinha tido um encontro com a fonte da vida. Ela foi até o lugar onde ela cresceu, onde ela vivia, tinha vivido e começou a contar tudo o que Jesus tinha, o quê? Conversado com ela. Meu irmão, minha irmã, meu Deus do céu, meu Deus do céu. John Piper disse assim, um maravilhoso pastor que é uma inspiração na minha vida: meus sentimentos não são Deus. Deus é Deus. Meus sentimentos não definem a verdade. A palavra de Deus define a verdade. Aquela mulher foi até os amigos. E as suas palavras, pastor Valmir, em primeiro momento, foram muito importantes, o seu testemunho. Que ela tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Que no nome de Jesus você tenha um encontro verdadeiro, você volte para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, e o teu testemunho vai mudar vidas, em nome de Jesus. Mas o nosso testemunho, nossa palavra, não sustenta a vida de ninguém. O que sustenta a nossa vida são as palavras de Jesus. A nossa palavra aponta para Cristo, convida a conhecer o Evangelho, mas as nossas palavras e o nosso testemunho não convertem ninguém, não salvam ninguém. Essa mulher pega essas pessoas, essa multidão. Bom, no meio do caminho aqui, os discípulos falaram para Jesus assim: poxa, Jesus, eles tinham ido na cidade para comprar comida, fizeram uma marmita para Jesus e deram a marmita, e Jesus, não vou comer não, eu estou focado numa outra coisa aqui. Ô Jesus, você não vai comer? Os discípulos ficaram chateados. Aí Jesus vira e fala uma outra frase linda e maravilhosa para os discípulos. Fala: a minha bebida e a minha comida é fazer a obra do meu Pai e a vontade do meu Pai. Jesus, assim como a mulher desprezou água, caçamba pela obra. Jesus desprezou a comida pela obra. É a mesma ideia, gente. Os dois,
um exemplo de comprometimento. Jesus comprometido com a missão, a mulher comprometida com a missão. E qual o resultado de gente comprometida? Qual o resultado quando nós formos uma igreja de pessoas comprometidas? Qual o resultado quando você for uma família de pessoas, marido e mulher comprometidos? Qual o resultado? Essa mulher volta, mas agora não volta sozinha. Quantos podem dar glória a Deus? Ela não voltou sozinha, ela voltou com uma multidão. E aqueles homens escutaram Jesus, foram cheios da presença de Jesus, e voltaram para aquela mulher e disseram: ó, no primeiro momento a gente acreditou por causa das tuas palavras, mas agora não, agora nós acreditamos porque escutamos a palavra dele. No primeiro momento, a palavra da mulher, uma missionária. Mas pastor, ela não era uma mulher que não entendia nada? Ela não era uma mulher qualquer? Ela era uma mulher que, para os padrões morais daquela época, era uma mulher qualquer? Isso tudo é verdade. Mas quando a gente tem, seja qual for a história da gente, seja quem a gente for, quando a gente tem um encontro verdadeiro com a fonte da água da vida, a gente pode ser usado por Deus. Multidões vão olhar para a nossa história e vão até dizer: poxa, se Deus fez na vida dessa mulher, se Deus fez na vida desse homem, se Deus fez na vida desse jovem, Deus pode fazer na minha. A multidão foi atrás, Vitão, daquela mulher, chegaram diante de Jesus, e a fala foi uma das coisas mais lindas que eu já li na Bíblia Sagrada. Eles disseram assim: olha, mulher, até agora a gente estava acreditando porque a gente escutou o que você disse, mas agora a gente escutou as palavras dele, e hoje eu tenho uma certeza: ele é o Salvador do mundo. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, ao término desse culto, uma certeza esteja gritando no meu e no teu coração, na minha e na tua mente: Jesus ainda é o dono das palavras, ainda é a fonte e ainda é o Salvador do mundo. Que Ele enche a nossa vida, e uma vez cheios, não nos reste alternativa, que nós sejamos homens e mulheres comprometidos com esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça em nome de Jesus.